Conseguem ver bem a tela? Sim, sim. Sim. Então, Boa tarde. Boa tarde, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou começar simplesmente, né? Eu sei que esse é um curso que a maior parte de vocês já tem esse conteúdo, né? Já viu isso, já trabalha com JavaScript. Então, para quem quiser, eu já vou alertar logo que essa vai ser uma aula só para dar uma introdução bem básica às coisas fundamentais do JavaScript, para quem nunca mexeu, e para quem nunca mexeu também com Visual Studio Code, né? A gente vai fazer essa introdução. Como eu falei, essa aula é de segunda-feira. Na de segunda-feira eu vou falar sobre Node.js, mas e um pouquinho de React. E nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre JavaScript no feijão com arroz e deixar uma lista de exercícios para quem nunca trabalhou com JavaScript de forma nenhuma e para quem nunca usou o VS Code de forma nenhuma. Ah, Cláudio, mas todo mundo já passou por isso. Mas todo período eu tenho um ou outro que acaba sem ter tido essa experiência, né? Então, essa é a questão. Então, aqueles de vocês que já tiverem visto sobre isso, vocês vão estar liberados, não tem problema, não vou ficar chateado. Os outros eu vou continuar por aqui. Então, né? Por que eu escolhi JavaScript como a linguagem do curso de programação avançada? Poderia ter sido qualquer outra linguagem, poderia, claro que poderia. As coisas principais que eu vou falar aqui no curso, elas são independentes de linguagem, né? Elas não têm nenhum sentido, né, você ficar atento a uma linguagem, mas eu tinha que escolher uma linguagem como ferramenta e eu escolhi o JavaScript. Tá? Por que o JavaScript? Né? Eu tenho uma crença pessoal de que eu sou de uma época que JavaScript era uma linguagem de fazer lixo, né? De gastar energia e perder tempo. Tá? Cláudio, como assim era uma linguagem de fazer lixo? Eu estou falando do começo dos anos 2000, né, quando eu comecei a programar, de 99 para 2000, né, que foi quando eu tinha de 13 para 14 anos. Foi a primeira vez que eu peguei no computador e me ensinaram a programar alguma coisa. E foi muito importante para mim. Mas naquela época, a gente tinha... Estou falando do começo do desenvolvimento web, né? Se você parar para pensar, a web comercial tinha pouquíssimo tempo, né? Pouquíssimo tempo. As primeiras páginas estavam começando a surgir, né? E a gente desenvolvia páginas em HTML e achava isso o máximo, né? Tipo assim, a gente nem podia pensar, né? Tipo, em tudo que viria depois, né? Então as pessoas desenvolviam coisas que hoje eu considero tosquíssimas, né? Mas que era legalzinho, né? E naquele começo o PHP começava a surgir, o ASP, antes de existir a plataforma .NET, né? Era uma das coisas que a gente programava. Então, né? Naquela época o JavaScript ele estava começando a se desenvolver, ele era muito tosco, não que ele tenha ficado muito melhor com o tempo, não, mas ele era muito tosco e servia simplesmente para você animar algumas coisas na tua página, para você ter alguma interatividade com o usuário, né? E nem de longe ele era o que é hoje, tá? Então tinha muito preconceito. Mas nos tempos para cá, desde do surgimento do Node.js, né, que é nada mais do que você pegar o JavaScript, né, o motor V8, que é o que vai dar origem ao WebKit, que vai dar origem, né, ao motor do Chrome, e transforma ele num engine, né, de análise sintática, de análise semântica próprio, né? Então, é isso que dá essa motivação. Hoje no Node.js tem várias críticas ao Node.js. Surgiu um outro projeto que é o Dino, né? Não sei se vocês já ouviram falar ou já usaram o Dino, né? Eu vou botar aqui no chat para vocês darem uma olhada, que é o Dino.land. Ele seria tipo um update criado pelos mesmos criadores do Node.js para você executar TypeScript e JavaScript, né? Um novo motor, né? Ele ainda não decolou, né? Mas existe uma expectativa muito grande da comunidade que ele venha a decolar. Então, com o Node.js, né, o JavaScript começa a se consolidar
como uma plataforma full stack, né? O que é? E aí vem algumas definições do mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho de computação, ele evolui muito com o tempo, né? E quando eu comecei a trabalhar, você tinha, né, o web designer, né, que seria hoje o pseudo-equivalente ao front-end developer, né? Você tinha o web developer, que seria o pseudo-equivalente ao back-end developer. Por que pseudo? Porque, na verdade, as tecnologias eram tão diferentes que isso não faz nem sentido a gente estar falando sobre isso, né? Hoje em dia, né? Assim, e hoje em dia, assim, o JavaScript vai ser uma linguagem que vai te dar a possibilidade de você trabalhar tanto com front quanto com back-end, né? Usando o Node.js e os módulos dele. Enquanto há um tempo atrás a gente gerava as páginas HTML individualmente, hoje a gente vai trabalhar com framework, não só hoje, mas já faz um tempo, a gente trabalha hoje com frameworks que vão fazer a geração automática dessas páginas HTML. É o caso, por exemplo, né, do próprio React, do próprio Vue, do próprio Angular, né? Mas todo esse processo, né, ele se você pega e analisa o cenário da web, né, você tem uma grande revolução com a introdução do Java para a web, né? O desenvolvimento do Java para a web, né? Ele dá um grande boom nas aplicações mais robustas para a web. Até hoje o Java é muito utilizado, então, tipo assim, a galera me pergunta, Cláudio, vale a pena aprender Java? Eu falei, cara, depende, vale, né? Tipo assim, tem muita coisa que ainda roda em Java, tem muita coisa rodando em C Sharp, né? Que veio na carona do Java, né? Mas tem um ecossistema muito sólido, com ferramentas muito boas, né? E o apoio da Microsoft, o que é muito legal, né? Acho que é uma coisa muito vantajosa, uma coisa muito poderosa. E o grande boom também vem no final de 2007 para 2008 com o surgimento do Ruby on Rails, né? Hoje ele não é tão popular quanto ele já foi. Algum de vocês já programou em Rails? Não? Vocês estão aí? Não, nunca programei, não. O Rails é muito legal, o Rails é muito bacana, eu sugiro, o Ruby é uma linguagem muito bacana, né? Mas eu sugiro a todo mundo dar uma olhada. Naquela época ele já era muito inovador, porque, tipo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com Glassfish, né? Há muitos anos atrás, mas tudo, né, para você programar era hiperconfigurável e você tinha que se preocupar com 1 milhão de coisas antes de você poder dizer um Hello World, por exemplo, né? E o Rails vinha com uma proposta diferente. Não, cara, tudo pré-configurado, a gente vai tentar automatizar o máximo de tarefas para você no feijão com arroz. Se você precisar de alguma coisa diferente do feijão com arroz, você customiza. Se você precisar só do feijão com arroz, tá tudo aqui. É só você ligar. E isso deu um ganho de produtividade bizarro. Parece óbvio hoje, porque tudo hoje é assim, mas naquela época isso era extremamente bizarro e o Rails ganhou muita popularidade, né? E ele pegou uma transição muito legal, né, que foi a época que a Apple começou a trabalhar os MacBooks como ferramentas de desenvolvimento, né? Então, quando o Rails bomba, e eu tô falando porque eu tava nessa época, eu tava nesse boom, né? É a época que tá bombando o começo do Agile com XP, né? Eu não falava ainda de Scrum, eu não falava de Kanban, eu não falava de OCR, né? Não sei nem como é que fala mais esse negócio, OKR, né? Tipo assim, a gente não falava, a gente falava de XP ainda, né? Os Macs estavam vindo para o Brasil, para vocês terem noção de quanto tempo faz, né? Eu me lembro que foi por volta dessa época que eu tinha acabado de me formar, era recém-formado, 2007, 2008, e eu ia comprar o meu primeiro MacBook, porque na época, comprar um MacBook no Brasil e comprar um computador da Dell era mais ou menos equivalente em valor, né? Eu lembro que, tipo assim, um bom computador da Dell, tipo... Tô falando da época do Core 2 Duo, né? E eu me lembro que eu fiquei muito, muito bolado, que era um Core 2 Duo. A configuração da época, vocês têm noção, era um Core 2 Duo, 4 GB de RAM e 250 de HD era a configuração de um bom computador da época. Né? Tipo, meu Deus, tipo, maquinaço. Né? E eu me lembro que tinha uma configuração da Dell e da Apple, que era mais ou menos igual. Todo mundo já viu os computadores da Dell, eles são praticamente todos iguais. Então, tipo assim, você tinha um computador da Dell com essa configuração e você tinha um computador Apple com essa configuração, um MacBook Pro, né? O Dell era tipo 2.400, o MacBook branquinho
que vocês já viram, era tipo 2.800, e o MacBook Pro, né, era R$3.000. A diferença é que os MacBooks tinham um corpo de alumínio e baterias muito maiores que os da Dell, então eles acabaram tendo esse boost, e eles se popularizaram muito nessa época aqui no Brasil. Então os desenvolvedores começaram a comprar, porque não viam muita diferença, e tinha todo o hype da Apple por trás, né? Os valores não eram muito diferentes, e hoje pensar nisso é meio bizarro, né? Porque os computadores da Dell, da Apple, eles têm um valor bem alto aqui no Brasil, mas naquela época eles não tinham um valor tão absurdo assim, você conseguia comprar um computador por um bom valor. É claro que ainda está caro aqui no Brasil os MacBooks, né? Mas se você for pegar alguns computadores da Dell de mais alto padrão, eles também são caros. Então tem aí um certo grau de paralelismo. Ficou muito caro comprar computador aqui no Brasil nos tempos recentes. Tá? Então, na verdade, isso vem esse boom. Então, era uma época muito interessante de ver essa movimentação surgindo, né? E, ao mesmo tempo, estavam surgindo, né, o quê? As lojas de aplicativos. Né? E as lojas de aplicativos é o que movimenta muito essa história, porque quando você lança os MacBooks aqui no Brasil, tem uma galera que começa a desenvolver com Objective-C. Não sei se vocês tiveram o dúbio prazer de programar em Objective-C, né? Mas o Objective-C para produzir para iOS, e o Google começa a lançar o Java para Android, né? Ainda usando o Eclipse como ferramenta, né? E isso é todo esse movimento que está rolando. A gente está mudando como pensa engenharia de software, a gente está mudando como pensa o desenvolvimento, a gente está mudando o sistema operacional. O Brasil muito arregado no Windows, né? A comunidade Linux naquela época ela era muito marginalizada mesmo dentro da computação. Né? E todo esse movimento, surge o Ruby on Rails e a gente começa a migrar para esse tipo de coisa. Logo em seguida vai surgir o Django, né? Assim, quando eu digo surgir, galera, não é que tenha sido inventado no ano passado. Quer dizer que ganha popularidade, tá? Aí a gente vê o Django pegar esse vácuo que vem do Rails, né? E começam a surgir, né? Aí, uns 4 anos mais tarde, aqui começam a surgir as primeiras coisas legais com o JavaScript, né? E aí o JavaScript também ganha um momento muito grande por causa das aplicações, desenvolver aplicações para dispositivos móveis. Conforme os celulares Android e os iPhones se popularizam, as pessoas começam a ver vantagem em produzir aplicações web ricas para esses dispositivos, né? E para vocês terem noção, hoje o meu dispositivo principal de trabalho, ele é um tablet, né? Ele Cláudio, você programa num tablet? Sim. Eu uso a Trinca, né? Termux, mais um script, né? Que é o Start. É um Start Ubuntu, que ele gera um chroot Ubuntu, mais o VS Code Server, né? Que é um VS Code Server, que é uma aplicação web, né, que gera uma cópia do Visual Studio Code para dentro do Termux, que eu posso usar dentro do meu browser e funciona muito bem. E é uma combinação muito boa. Meu tablet é um tablet mid-range hoje, é um Samsung Galaxy Tab S5e, e ele funciona legal com isso. E eu consigo trabalhar um dia inteiro com ele funcionando, né, para programar em Python, Julia, JavaScript, o que quer que seja. Tá? Então, né, então, o que eu quero dizer é o seguinte, mudou como a gente enxerga, né, computação nessa época, e aí começa a ver com esse boom dos aplicativos móveis, esse boom desse cenário que está migrando, e esse boom das ferramentas, né, ficando cada vez maiores, cada vez mais complexas, né, o cenário do desenvolvimento ele continua a mudar e o JavaScript vai ganhando momento. Por que ele vai ganhando momento? Porque nessa época está tendo o que a gente chama da segunda guerra dos browsers, né? O que é a guerra dos browsers? Teve uma nos anos 90, que era o Netscape e o Internet Explorer, né? Para dizer qual era o padrão da web. O Internet Explorer ganha, né? Justamente por não ter essa multitude de sistemas operacionais.
E no começo dos anos, nessa época mesmo, surge o Firefox, começa a bombar, o Chrome surge, né? Em meados de 2010 surge o Chrome OS, o sistema operacional do Google, né? Que hoje é o terceiro sistema operacional mais utilizado do mundo e é o segundo sistema operacional de desktop mais utilizado do mundo, né? Não sei se vocês já tiveram em mãos um Chromebook. Aqui no Brasil eles são um pouco caros, mas em relação ao que são lá fora, mas eles são dispositivos bastante versáteis, na minha opinião. Então, e aí nessa época começa a bombar essas coisas e a gente começa a pensar como comunidade, gente, nossa, essa bodega tem que convergir e tudo isso vai levar ao que a esses movimentos que a gente está tendo hoje. Então, por exemplo, se hoje o editor que vocês usam é o Visual Studio Code, não é à toa. A gente, nessa época, tipo assim, as IDEs, né, vão ficando. E, gente, olha só, eu sou de uma época que a galera se amarrava em usar Eclipse, né? Vocês já usaram Eclipse no dia a dia? Quem já usou, coloca aqui no chat ou fala. Eu quero, né, até para a gente se conhecer. Infelizmente, ou melhor, usa até hoje, sim, sim, mas me disse que eu usei Java. Não, gente, olha só, tipo assim, eu usei Eclipse durante muito tempo, né? Eu usei Eclipse durante muito tempo e, gente, era legal, era a melhor coisa que tinha na época, para vocês terem noção, entendeu? Era isso, gente, eu sou um cara do VI, né? Eu adoro o VI, acho ele super legal, mas, porra, vocês já usaram, desculpa, a gente fala muito palavrão, peço desculpa, vocês já usaram VI? Né? Tipo assim, cara, no primeiro vez que você usa VI, você fala, caraca, esse negócio é para psicopata, né, gente? Isso é coisa de maluco, isso não é sério, né? E aí você só vai conseguir usar o VI depois, assim, de você, tipo, se entender com esse negócio, né? Tem umas paradas que, Breno, eu uso até hoje, cara. Eu uso até hoje, né? Tipo, quando eu tô com preguiça de startar o VS Code, vai no VI mesmo, ou no Micro também. Gente, né? Você começa com esse negócio, você fala, gente, não tem condição, mas você aprende, entendeu? Então, nessa época, você tinha a opção, ou você usava o VI ou você usava Eclipse, né? Você tinha poucos editores de código. Para vocês terem noção, existia um editor de código que era o TextMate, que ele era para Apple, e o TextMate era um editor pago, tá? Ele era um editor pago. E o TextMate ele foi tão influente que ele influenciou o Sublime Text, e o Sublime Text acabou influenciando o Atom, e esses todos os caras influenciaram para criar o Visual Studio Code. Por quê? Porque essas ideias ficaram tão pesadas, tão bloated, tão cheias de coisas que você nem mais sabia o que você estava fazendo, que, tipo assim, que as pessoas falaram, cara, não tem condição, não tem máquina para esse negócio, né? Gente, o VI é só amor, cara. Eu uso até hoje. Por quê? Porque eu aprendo o VI. Eu posso usar ele no Android, uso no Chrome OS, uso no Linux, uso no Mac, uso no tudo. Então tem N vantagens de se usar o VI. Eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando sobre as vantagens de usar o VI. Só um instante, pessoal. Desculpa, pessoal, uma entrega. Enquanto o cara não chega, eu vou falando aqui com vocês, depois eu vou pedir uma pausa rapidamente. Então, nesse movimento que surge o TextMate, surge essa galera, né, é que isso e ao mesmo tempo você vai tendo esses padrões, essa discussão dos browsers, e aí você chega a um formato padrão de página, e hoje é muito difícil você ter um browser que entenda diferente o universo como ele deveria ser, né? Tipo assim, isso era muito comum há 10 anos atrás, páginas que só funcionavam no Chrome, que só funcionavam no Firefox, que só funcionavam no Internet Explorer. Hoje isso é melhor, incluindo o mobile e desktop, né? E para vocês terem noção de como isso nossa, era tosquíssimo, Branco. Né? Então, esse tipo de coisa era muito complicada. Né? A gente tinha que lidar bastante com esse tipo de situação. Só um instantinho, pessoal.
Gente, desculpa, entregas não tem nem como falar. Então, eu estava falando sobre isso, e nesse momento que, né, o Chrome passou a ser o browser padrão, surge o Node.js. Aí surge geralmente a galera vendo, pô, se esse browser é o browser padrão, a gente tem uma linguagem que todo mundo fala, né? E antes que vocês discutam, pensem sobre isso, o JavaScript ele não foi uma unanimidade. Inclusive, tem alguns projetos muito interessantes que propõem outras linguagens de programação dentro dos browsers. Não sei se vocês já ouviram falar do Brighton. Já ouviram falar? Sabe o que é o Brighton? Sim, não? Nossa, Flash, não falo não. Dá até um desgosto, Breno. Alô? Alô? Não. Não, o Brighton é o browser Python, né? Era uma implementação do Python para você rodar no seu browser e você poder embutir código Python dentro das suas páginas. E era muito maneiro e era muito tosco. Eu acho maravilhoso. Inclusive, eu dei um curso de Comp 1 com o Brighton. Os alunos queriam que eu tivesse câncer, né? Mas foi muito interessante, né? A ideia, né? De que isso, na verdade, estava acontecendo. E aí, nessa época, por volta de 2012, 2013, né, que o JavaScript começa a bombar e começam a surgir essas aplicações web, o Google e a Apple lançam, né, totalmente essa discussão sobre o seguinte, que, na verdade, eu poderia gerar aplicações móveis através dessas tecnologias da web, né? E aí começam a surgir esses frameworks como o Angular, como o React, como o Vue, que é o que a gente vai ver no curso. Por quê? Qual é a ideia que a gente tem que ter? Onde que eu quero chegar com isso, né? A gente programava de uma forma, né, há 10 anos atrás, né? Muitas das vezes vocês aprendem essa forma que a gente programava há 10 anos atrás, e isso não é bom o bastante, né? Isso não é como vocês vão para as empresas programarem, né? E uma das grandes críticas que as empresas fazem, às vezes justa, às vezes injusta, é que a universidade não prepara vocês para o mercado de trabalho. O que eu acho um pouco injusto, né? Porque, na verdade, as empresas também não exigem de vocês, muitas das vezes, trabalhos, né, de terceiro grau, né? Eles vão exigir de vocês trabalhos que não são, para os quais a universidade não deveria preparar vocês, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente, como universidade, se descola muito do que as empresas usam, né? E vocês vão sem saber mexer com essas ferramentas, e eu acho que a gente tem que se preocupar um pouco com isso, tá? Então, assim, todo esse histórico, todo esse pensamento é porque eu escolhi o JavaScript, né? Cláudio, é a sua linguagem favorita? Não, gente. A minha linguagem favorita, a que eu mais gosto de utilizar, é o Python. Por quê? Porque eu acho a sintaxe do Python muito agradável de programar. Eu programo no Python há bastante tempo, né? Tem ferramentas para quase todas as coisas que eu quero fazer. Eu gosto muito do Python. Cláudio, se você não precisar... Mas você acha que o Python é a verdade, o bem e o belo? Não, nem um pouquinho. O Python, né, ele tem várias limitações, né? Tanto que eu não acho que o Python é o futuro do aprendizado de máquina. Eu acho que vão ter outras linguagens que vão substituir. O próprio Google falava do Swift. Tem a galera migrando para o Julia, né? Eu tenho trabalhado muito com IoT, né? Na verdade, o meu foco muito é IoT. Em IoT eu uso muito C. A gente tem uma galera muito forte começando a usar JavaScript também, apesar de ter algumas abordagens com Python dentro de IoT, mas a maior parte do tempo eu estou trabalhando com C e não tenho escolha, né? E para a web eu acho que ainda tem um caminho muito longo, e tem uma galera trabalhando com Rust para IoT. Isso é bem legal também, para quem nunca viu. O Rust tenta ser mais expressivo do que o C, mas ainda assim mantendo a velocidade. Tem uma galera do kernel Linux que vai passar a utilizar, né? Para onde você está trabalhando com computação em nuvem, e algumas das coisas que a gente vai falar sobre web applications, tem uma galera que está usando Go, né? Então, né? E eu estou ficando fã do Elixir. O Johnny Five é maravilhoso, Gabriel. O Johnny Five é lindo. Eu estou, inclusive, com um guia, com uma aba aqui aberta com o tutorial do Johnny Five, super bacana, que é gigante, só para vocês terem... Ah, não, é que eu não estou compartilhando. Mas eu vou botar aqui o do... Como é? Para vocês darem uma olhada depois. Aqui. Johnny Five é fantástico também para vocês fazerem esse tipo de coisa, né? Mas são escolhas, né? Então, né, na verdade, então, o que vai motivar
Muita gente está trabalhando com JavaScript. O JavaScript C não gosta, apesar de não gostar muito da sintaxe dele, o JavaScript ele vai dar para a gente, né, a capacidade de você trabalhar com front-end, com back-end, e inclusive com esse cenário mobile, né, com React Native e algumas outras plataformas, né? Inclusive, eu já dei um curso de Comp1, que o objetivo no final do curso era fazer um aplicativo mobile, e foi uma experiência muito, muito interessante. Não foi 100% bem sucedida, mas nem precisa ser num curso de Comp1, tá? Mas eu vou estar preocupado, assim, e é uma linguagem que permite você trabalhar com microserviços, permite você trabalhar com, né, com essa diversidade de cenários, e a sintaxe melhorou bastante, né? Então, o que eu fiz hoje, eu separei alguns programinhas só para falar um pouquinho, discutir um pouquinho essa sintaxe e mostrar um pouquinho o Visual Studio Code. Para quem nunca trabalhou com Visual Studio Code, ele é um editor bem direto, né? Um Explorer aqui de arquivos, né? Aqui o editor de código. Ele tem um IntelliSense bastante bom, bastante razoável de fazer, e ele é orientado a plugins, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui em Extensions, eu tenho instalado alguns plugins, o Docker, né? O ESLint, que faz essa edição de esse IntelliSense para JavaScript, o Markdown Editor para trabalhar com Markdown, e o do Python para trabalhar com Python, tá? São as extensões que eu tenho trabalhado, e a do Docker, onde eu tenho alguns containers Docker aqui, que eu instalei, né? Só para trabalhar e poder utilizar, né? E por que eu acho que esse é um cenário muito bacana, né? Você usar o Visual Studio Code com o Docker instalado na sua máquina, eu espero que todos já tenham instalado, porque eu pedi isso na primeira aula, porque independente do seu sistema operacional, independente do que você for fazer na sua vida, se você usa Mac, se você usa Linux, se você usa Windows, se você usa Chrome OS, eu não sei se o Chrome permite instalar o Docker, mas eu acho que essa altura do campeonato já permite, você consegue ter o mesmo ambiente de desenvolvimento dentro da sua equipe, usando o Visual Studio Code e uma máquina, né? E uma imagem do Docker. Poxa, Cláudio, isso é muito bom, isso é realmente muito bom. E você já tem um cliente Git instalado dentro do Visual Studio Code que você pode utilizar. Então, essas são as vantagens que eu vejo dentro de um ambiente, que é a homogeneização. Tá? Você homogeneizar o ambiente de desenvolvimento. Né? Então, se você tem uma mesma versão do Node.js, você tem um mesmo ambiente de desenvolvimento, você consegue fazer com que a sua equipe consiga se comunicar e as pessoas podem usar o sistema operacional que elas quiserem. Né? Como eu falei para vocês, eu consigo replicar esse mesmo ambiente dentro de um tablet Android e ser relativamente feliz com isso, né? Ter uma vida relativamente tranquila em relação a esse, né, desenvolvimento, em relação a esse trabalho. Ah, Cláudio, né, bacana, legal, isso aí a gente consegue fazer. Então, inclusive o mundo do trabalho, ele está mudando nessa direção, né? Quando você trabalha com JavaScript, você consegue, né, trabalhar como freelancer com um pouco mais de facilidade, porque você acaba tendo um escopo maior de atividades que você consegue executar, tá bom? Então, essas são as razões técnicas para eu chegar, né, para vocês e dizer. Eu tenho algumas frescuras, tá? Eu não estou usando exatamente o Visual Studio Code, eu estou usando o Visual Studio Codium, que é exatamente o Visual Studio Code, menos a parte, né, não livre do Visual Studio Code, mas eu sou um cara do software livre, eu gosto, eu, por exemplo, não uso Android, eu uso Lineage.os, né, para eliminar o Google do meu tablet Android. Cláudio, mas isso é muita frescura. É sim, eu estou totalmente de acordo com vocês. Se você pensou que isso é frescura, eu também acho. Mas é uma frescura, né, que eu acho que nesses tempos que a gente está de leitura, né, de vigilância, né? Não sei se vocês já leram um livro, mas eu vou deixar uma sugestão de leitura, é o Age of Surveillance Capitalism. É um livro que fala sobre essa era que a gente está, essa era onde as grandes techs estão o tempo todo vigiando os nossos passos, né?
que as dificuldades que a gente tem. Mas, independente disso, nós somos desenvolvedores, a gente tem aqui, eu não estou aqui para transformar vocês em apóstolos do software livre, se quiserem vou ficar muito feliz, mas não é esse o caso, estou aqui para tornar vocês mais ricos, né? Que vocês consigam um emprego que pague bem, que vocês consigam fazer freelance que pague bem, que vocês consigam gerar um portfólio que pague bem. Então, a primeira atividade que eu quero, né, de cada um de vocês, que eu vou colocar como atividade, Cláudio, vale nota? Não, não vou, não vale nota. Mas é uma dica, eu quero que na semana que vem, né, na segunda-feira, vocês me mostrem as páginas de apresentação do GitHub de vocês. Eu quero um GitHub bonito, eu vou avaliar, eu quero dar algumas dicas de como vocês montarem o portfólio de vocês, de forma que ele seja vendável, né, e vocês consigam, né, se destacar nas entrevistas de emprego. Até aí, tudo bem? Dúvidas, discussões, coisas que vocês queiram perguntar, curiosidades? Professor, acrescentando, Diga. Tem uma ferramenta que faz um README do GitHub já automaticamente, acho que é README Creator mesmo. Que é um jogo. Vou procurar aqui e coloco. E aí você seleciona, por exemplo, as linguagens que você programa. Já tem assim, todos uns plugins ali que ficam bem legais assim, na página inicial do GitHub. Vou colocar aqui o link. Coloca isso irado, entendeu? Acho que a gente tem que, né, bombar o GitHub. Porque o que acontece, galera, é que de uns anos para cá, né, o GitHub virou a nossa, principalmente para quem vai trabalhar com desenvolvimento, uma das nossas portas de entrada. É claro que o seu currículo ainda vale, e às vezes vocês vão trabalhar em projetos que vocês não podem mostrar o que vocês fizeram, né? São projetos que são protegidos por leis de direito autoral, são protegidos por registro de software e vocês não podem abrir, mas, né, tanto quanto possível as pessoas querem ver o que vocês fazem, mais do que o que vocês fazem, o quanto vocês evoluíram. Então sempre coloquem tudo que vocês fizerem lá no GitHub, e esse é um dos motivos de porque os trabalhos da disciplina eu peço para que vocês entreguem pelo GitHub, tá? Então, pessoal, mais algum comentário, dica, coisa que vocês queiram perguntar? Alguém se lembra dessa história que eu contei, de algum fato interessante? Sim, não, talvez. Então, beleza. Então, vamos seguir aqui para o que a gente vai realmente, né, se preocupar. Então, olha só. Para quem nunca... Por que eu não gosto de Go? Não, eu gosto de Go. Eu gosto. Só não foi uma linguagem que eu tive tanto contato a ponto de usar no meu dia a dia para tudo, né? Eu tenho visto muito Go para a questão de microserviços e de processamento paralelo, né? E aí, principalmente a galera que trabalha com grande varejo, eu tenho uns amigos que têm usado bastante Go e, assim, me parece bem aprazível, né? Mas, né, acabou que no meu dia a dia ele nunca se adaptou tanto, né? E eu acabei nunca estudando a fundo. Mas eu vejo muita coisa legal sobre o Go. Se o Node.js substitui o PHP, vai ter vagas, por exemplo, para manter os sistemas em PHP? Cara, o PHP ele roda em 70% da web hoje, né? Então, eu acho que ainda tem muita vaga com o PHP, né? Mas eu enxergo o PHP mais como o Java, né? Que, assim, que as coisas legais, as coisas mais interessantes, elas não vão estar surgindo não estão surgindo tanto para PHP quanto para Java, elas estão surgindo nessas outras linguagens onde você pode experimentar mais. Talvez você não veja tanto... Né? Num primeiro momento, você tipo assim, não tenha tanta vaga para desenvolvedor Rust, por exemplo, desenvolvedor Go ou desenvolvedor Ruby, como tem para, por exemplo, PHP ou Java, né? Ruby até já deu uma caída, mas acho que as coisas mais interessantes surgem nessas linguagens, né, que estão na vanguarda. Tem muita coisa ainda rodando em PHP, vai ter durante bastante tempo, né? O Laravel deu um sopro de vida muito legal no PHP, e o PHP tem uma vantagem interessante, né, que qualquer host suporta PHP, né? Só tudo é fábrica de vulnerabilidade. PHP só está aí há mais tempo, né? Então eu não acho que o Node venha nessa linha de substituir o PHP em tudo, mas muita coisa legal está surgindo em Node, né? Nesse exato momento, então vale a pena vocês darem uma olhada. E o Node tem uns modos muito interessantes, nem que seja só como front-end dev, né?
E eu sempre recomendo todo mundo, se você quer começar por algum lugar, começa com front-end e depois vocês vão vendo o back-end justamente por causa da toda a complexidade que você tem de um back-end, tá? Então, né, sem mais delongas, né, tipo assim, o primeiro programa que eu quero mostrar para vocês, né, vai ser justamente o Hello World com console.log. Por quê? Né? Eu criei uma pasta, eu vou criar um repositório, esse repositório eu vou colocar no GitHub e vou liberar para vocês, que vão ser os códigos, né, do curso que eu vou liberar conforme eu for fazendo, coisas para vocês completarem, coisas para vocês fazerem, né? Eu vou liberar para vocês dentro lá do Classroom, tá? Então, né, uma forma que vocês têm, né, de simplesmente usar o Node é usar como vocês usariam, por exemplo, o Python, qualquer linguagem de script. Node, hello.js, vai aparecer o Hello World, né? E aquele mesmo esquema, né? Tipo assim, classe e função, né? Surgindo uma linguagem de programação. Pronto. É isso que acabou, né? Acabei de mostrar para vocês 50% de tudo que é interessante no Node.js e a partir daí tudo é a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, viu isso aqui, a gente pode colocar aqui uma variável, né? Para você declarar uma variável, você vai ter duas formas de você declarar, com o var e com o let, né? Quando você declara uma variável com var, ela pode ser sobrescrita, né? Ela pode ser reutilizável. Com let, isso é um pouco mais complicado. Então, essa é uma das coisas interessantes sobre o JavaScript que vocês deveriam saber. Então, né, aqui eu estou botando simplesmente uma variável qualquer, uma variável x que está recebendo uma string e um console.log dessa mesma variável. Se deu tudo certo, né? Ele vai aparecer o Hello World aqui, né, funcionando normalmente. Então, né, sem mistério nenhum, acabei de fazer um programa com uma variável, né, e está sendo utilizado. Se eu quiser fazer alguma outra coisa, né, deixa eu sair daqui, né, a gente está criando aqui duas funções matemáticas, né, e isso é uma crítica que nego... Não, na verdade, ele vai nas versões mais novas de JavaScript, ele simplesmente vai assumir que você tem que estar usando var. E uma das coisas que a gente vai ver em uma das aulas é o TypeScript, né? Que é uma forma, eu acho a sintaxe do JavaScript meio ruim, e no TypeScript vocês vão ver uma outra sintaxe um pouco diferente, que na minha visão pessoal, uma pessoa que programou em Pascal, programou em C, programou em Java, programa em Python, brincou com Ruby, né? Eu acho o TypeScript muito mais aprazível de mexer do que o JavaScript direto. Cláudio, então por que você está fazendo coisas com JavaScript direto hoje? Simples, galera. Porque eu tenho que começar de algum lugar e ele é um bom quebra-galho, né? Ele é um bom quebra-galho, tá? Então, assim, pode usar o var, eu acho que, né, é bem interessante. E podem, inclusive, buscar mais coisas, né? Qual a diferença entre o var e o let, né? Então, basicamente, essas são, né, formas que a gente tem, né? Calma aí, alguém está entrando? Da gente tem de trabalhar. Deixa eu procurar aqui uma outra cosita. Então, né, o let, ele foi introduzido em 2015, né? E uma variável que foi definida com let não deveria poder ser redeclarada, né? Variáveis que foram definidas com let devem ser declaradas antes do uso, né? E as variáveis definidas com let, elas vão ter um escopo de bloqueio, né? Então, você pode... Elas não deveriam deixar você reescrever com let. Com o var, eu consigo fazer isso tranquilo, né? O let é diferente de uma constante, né? Eu não posso... o let ele não pode ser redeclarado, mas ele poderia ser reinstanciado. Tá? É isso que eu quero dizer. Então, na verdade, acaba que não utilizar, né, tipo assim, um código porco em JavaScript não vai conseguir ver essas coisas. Tá? Esse caso aqui, Node, né, operação. E olha só, uma das coisas que é interessante também é essa grande crítica que as pessoas têm em relação à matemática
com JavaScript, né? Tem umas coisas meio esquisitas, né, sobre os operadores, né, de soma e de subtração em relação às outras linguagens de programação, mas eu também acho que isso é um pouco, né, um pouco injusto com o JavaScript, né? Para 95% das coisas, ele vai ser exatamente igual ao que tudo é, né? Então, a galera reclama muito, mas é só usar com cuidado. Para vocês terem noção, o TensorFlow tem um TensorFlow.js, né, para você poder desenvolver aprendizado de máquina com JavaScript. E eu acho ele até bem legal. Eu usei mostrei um pouquinho uma coisa bem simples, né, para a galera da turma do período passado. Nesse período eu quero dar isso um pouquinho mais aprofundado, realmente fazer uma redezinha neural com vocês, com o JavaScript. Eu acho que pode ser uma experiência muito legal a gente botar isso dentro de uma página, tá bom? Se plá, a gente faz isso já na aula que vem. Então, fizemos operações, né? A gente pode modificar isso aqui, né? Declaração de função é usar function, é bem parecido com as linguagens. Olha aqui o let surgindo. Eu não poderia, o que eu quero dizer com let, eu não poderia ter um let x recebe alguma outra coisa, tipo 5, por exemplo. Isso eu não poderia fazer, tá? Eu posso fazer com que x receba um outro valor no final. Tá? Então, se tudo der certo aqui, essa função iria, né, funcionou, declarei uma função, ou seja, é uma linguagem totalmente funcional, não tem nada demais aqui, vocês conseguem declarar funções e trabalhar e usar esses objetos, essas funções diretamente no seu código, e é isso, né, que eu quero que vocês brinquem, analisem. Eu vou passar para vocês algum material para vocês darem uma olhada na sintaxe do JavaScript, mas não tem nada demais, não tem absolutamente nada de difícil, não tem nada de complicado ao fazer isso aqui. Um outro elemento que a gente tem que fazer, cadê o objeto.js? Não, eu vou fechar aqui. É a declaração, né, de classes, né? Então a gente vai trabalhar bastante com objetos aqui no curso, né? Então, né, aqui eu vou só dar uma... Estou aqui criando uma classe cliente, né, que tem um construtor, nome, endereço, idade e e-mail, que ele tem uma data de cadastro, tem uma variável estática, verifica, e tem duas funções, se é adulto e se é, né, 2 métodos, né, se é adulto e qual é o primeiro nome, tá? Então, né, essa aqui é uma declaração de uma classe. Eu consigo, né, utilizar uma classe usando, né, o require, né, chamar um módulo separado. Aqui eu estou chamando esse módulo cliente. Aqui eu vou criar uma outra classe chamada endereço. Então eu tenho aqui, né, se eu quero criar uma nova instância dessa classe, é só dar o objeto new, né? E isso é muito parecido com quem já brincou com Java. No Python isso é mais direto, né? Aqui no JavaScript, no Node.js, é a mesma coisa, é bem tranquilo, e você consegue chamar esse elemento, né, e colocar ele aí dentro. Inclusive, você consegue alterar o próprio objeto. Essa é uma coisa que eu não gosto muito no JavaScript, mas é exatamente parecido, não tem nenhum mistério aqui. Gente, até aqui, alguma coisa diferente? Alguma coisa que é muito fora do comum? Ou todo mundo pegou tudo até agora? Quem cala tá tranquilo. Tá tranquilo. Meu Deus, então vamos chegar vamos em frente. Tá? Então isso aqui é o feijão com arroz. Pronto, vocês concordam comigo que a gente já cobriu o curso de Comp 1 e Comp 2 quase todo? Concordo. Não tem muito mais do que isso, né, galera? Não. Então chega, já deu, né? A gente já viu isso aqui tudo, então beleza, eu vou, né, deixar isso para lá, tá? Então vou aqui tirar o index, vou tirar aqui o cliente, né? Vou deixar isso lá, deixa eu tirar aqui o objeto.
E aqui a gente vai criar só o primeiro, né, servidorzinho. Então, olha só como é ridículo criar um servidor, né, ouvindo em Node.js. Então, aqui eu vou ter uma variável HTTP, que na verdade é um objeto, né? Esse meu objeto vai, né, ser uma instância dessa classe, né? Ou seja, estou dando esse require HTTP, ou seja, eu estou criando realmente um objeto de uma instância da classe, né? Eu estou instanciando a classe HTTP que tem esse método createServer, né? Dentro desse createServer, né, eu vou ter request response e eu vou responder as coisas em relação eu vou responder as minhas chamadas HTTP, né, de forma correta, dando 200, né, e botando um Hello World, isso na porta 8080. E, na verdade, tudo que eu estou fazendo é criando, né, um evento, um cara que está que está ouvindo a porta 8080 e que, na instância de fazer alguma coisa, se alguém abrir um browser e escrever alguma coisa, beleza, go. Ele vai responder para mim. Então, tá tudo pronto. Tá tudo funcionando. Isso aqui é, na verdade, o Hello World do Node.js. Então, tudo que o Node.js faz é pegar todo aqueles lero-lero, né? E olha aqui o var funcionando, né? Então, é interessante vocês buscarem sobre o que é o var let const. Cara, é nativo do Node, é. É nativo do Node. Então, assim, você pode vir aqui, né? Node, servidor.js, e o servidor iniciou. Se eu vier aqui, né? Deixa eu aqui abrir o Firefox. Qual é? Não sei se vocês vão ver, mas aí eu abro aqui. Localhost. Deixa eu parar aqui de compartilhar rapidinho. Vou compartilhar a tela. Pronto. Agora vocês criaram a primeira página de vocês. Pronto. Em Node. Acabou. Nossa, metade do curso já foi, tá? Então, é a mesma ferramenta. Olha só, para fazer isso em Flask também é muito fácil. Para fazer isso no Fast API também é muito fácil. Para fazer isso em qualquer micro framework, isso é muito fácil. Mas o Node é feito para isso. E acabou. É isso que ele quer de vocês. É isso que ele está demandando de vocês, né? Então, assim, se vocês já têm o Node instalado, se vocês já têm isso aqui instalado, se vocês já fizeram esse negócio aqui instalado, o que eu quero que vocês façam agora é uma aplicaçãozinha, né? Isso é um exercício para agora, para vocês fazerem. Vocês vão ter 15 minutinhos aí para fazer isso, para sofrerem, para lutarem entre si, né? Se vocês instalarem, até para vocês mentirem para mim mesmo, como eu pedi, instala o Visual Studio Code, instala o Node, né? Para vocês, para quem não instalou ainda tem esse tempo, instala o Node, eu quero que vocês peguem esse programa aqui e modifiquem ele, para ao invés de Hello World, aparecer qualquer outra coisa que vocês vão escrever, né, na tela de vocês, que vocês vão escrever que vocês escrevam uma função que pegue isso, por exemplo, do terminal, que pegue isso, por exemplo, de algo que vocês vão escrever, tá bom? Vocês têm aí uns 15 minutinhos para fazer isso, ok? Professor? Diga. Eu uso o NVM aqui para fazer controle de pacote do Node. Você quer que instale a versão mais recente ou você recomenda uma versão que você prefere? Você pode usar o NVM, pode usar o NPX, tá tranquilo. O que for melhor para você. O que eu vou utilizar, assim, vai ser tão feijão com arroz, né, das coisas, que depois, quando vocês forem trabalhar em equipe, é que vocês vão ter que decidir. Porque aí, normalmente, vocês vão fazer. Tá bom? Mas o que eu estou utilizando aqui é só o feijão com arroz do feijão com arroz. Hoje é só para a gente dar uma brincada. Tá bom? Beleza. Quando a gente for falar de Nest.js, Next.js, que talvez dê alguma diferença. Aí, por causa das versões desses caras. Mas eu não acredito que vai ser grandes coisas não, tá bom, Patrick? Beleza. Tá? Então, assim, pessoal, acho que 15 minutinhos é muito, mas eu vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem esse negócio aí. Modificar isso aqui. O Hello World tem que vir de uma função, e essa função vocês têm que ler do terminal, e aí vocês vão mostrar isso para mim, tá bom?
Então, eu vou fingir, quem cala consente, né? Estou fingindo, eu vou esperar isso aqui com vocês, tá? Vou pegar uma água, enquanto isso vocês começam. Fala, Guilherme. Esses arquivos estão lá no Classroom? Não, eu vou criar um GitHub, né? E vou criar um projeto no GitHub, e dentro desse projeto do GitHub eu vou botar os arquivos e vou dar acesso a vocês ao GitHub. E aí o link do Git eu vou pôr lá no Classroom, tá bom? Eu vou botar tanto o link do Git quanto o canal no YouTube onde as aulas vão ficar gravadas. Tá ok? Ok. Perfeito, beleza. Né? E eu vou botar também algumas sugestões para quem está vendo JavaScript pela primeira vez, umas sugestões de leitura. Eu vou abrir a câmera só rapidamente, então não me odeiem, porque eu sou feio mesmo. Né? Então vocês já estão me vendo? Tem um livro que é velho, mas que eu gosto muito, porque eu sou um cara velho, que esse é o JavaScript Guia do Programador, que ele é do Maurício Sami Silva, também conhecido como Maljó, né? Ele é um cara famoso da comunidade aqui no Brasil, né? O livro é bem legal, ele é bem completo. Ele tá meio antigo, tá, galera? Ele é um pouco antigo o livro, mas ele é um bom... Tem umas coisas que são bacanas nele, então se vocês acharem uma cópia barata, né, eu acho que vale a pena para dar uma olhada. Ele fala mais do JavaScript a nível de client-side, né, do que propriamente, mas para essas questões básicas da sintaxe, é legal vocês darem uma olhada. Eu vou mostrar para vocês também um pouquinho, assim que terminar, só para vocês terem uma noção de como o Node ele é revolucionário em relação ao que a gente tinha no HTML, tá bom? E agora vou calar a boca e deixar vocês trabalharem um bocadinho. Então, pessoal, são 6 horas, 6:02, 6:15, 6:10. Eu vou perguntar se vocês já acabaram, e aí vocês mostram para mim, tá? O que vocês fizeram, tá bom? Diga, pode falar, não ouvi. Alô? Beleza.
Diga, Guilherme. Qual é o content type que está aí no Write/Read? Eu usei TextPlain, né? Como é que o meu teclado parece que morreu aqui? Eu coloco aqui o... Eu usei TextPlain também. Vou botar aqui no... Que ele corta, né? Vou botar aqui no chat. Amanda, por enquanto não. Você fazer o create server, pegar essa função aqui do Hello World, ao invés de você ter uma string, você criar uma função fora que ela leia do seu terminal e gere o elemento. A gente vai fazer os CRUDs nas próximas aulas, né? A gente vai usar um MongoDB para fazer isso, tá? Porque o Mongo... Por que não? Pode ser que eu use o MySQL em alguma outra aula, ou Postgres, ou SQLite, né? Mas a ideia é justamente para você, tipo assim, colocar. Se você escrever, apareceu o Hello World, como apareceu aqui, como está rodando aqui, pronto. Você conseguiu, rodou o seu primeiro servidor dentro do Node.js, né? E pronto, resolvido o assunto. Mas agora a gente vai incrementar, né? Porque, né, isso... Né? E por incrível que pareça, gente, isso que a gente gastou, sei lá, 40 minutos fazendo, né? É mais do que o que normalmente a gente aprende no curso de Comp 1 e Comp 2, né? E eu acho isso extremamente frustrante, né? Pessoalmente falando. E deve ser bastante frustrante para vocês, né? Mas espero que cada vez mais os professores estejam trazendo para vocês coisas legais nesses cursos introdutórios. Inclusive, tem um curso muito legal para quem quiser ver. Tem um curso que é Introduction to Computational Thinking, do MIT, eles dão com Julia, né? E eles já estão fazendo coisas de análise de imagem,
tipo, umas coisas iradas já logo no primeiro curso, justamente porque as ferramentas estão cada vez melhores para vocês fazerem coisas desde o primeiro período, desde o primeiro e segundo período. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, tá bom? E aí, galera, 6h15 acabaram? Sim, sim, professor. Tá? Então, mostra para mim o que vocês fizeram. Compartilha a tela. Tá, deixa eu compartilhar a tela aqui. Bom, era para reproduzir basicamente o que você fez, não, professor? Na verdade, tem que pegar isso aqui, criar uma function, né? Aqui. Uhum. Uma function escreve. E essa minha function escreve, né? Ela vai ter, né? Sei lá, tipo, um readline, né? Um readfile seria legal. Né? Um readline. Eu acho que Ah? não tinha visto, ouvido. Não, tranquilo, né? Tranquilo. Né? Não precisa de nada. Sei lá, pode receber aqui. E aí ele escreve aqui no terminal, e essa função escreve, você vai colocar aqui no response.end. Ah, entendi agora. Entendeu? Entendi. Então, pessoal, mais 5 minutinhos para vocês alterar isso aqui. Né? E aqui tudo que vocês têm que buscar é buscar o seguinte: readline, JavaScript. Tem uma função readline dentro do Node.js.
Vou dar uma colinha aqui para vocês. Usando o próprio módulo do console.readline, que é o módulo do readline. Calma aí. Mais 5 minutinhos. Eu consegui fazer ele printar no console, mas ele não tá escrevendo no HTML. Não, beleza. Transforma o que você, ao invés de printar no console, transforma isso numa variável, né, e joga isso para aqui para dentro dessa função. Porque substitui. A primeira coisa que vocês vão fazer é o seguinte, beleza. Então, aqui eu tenho o response.end, então a gente vai fazer o seguinte, vou fazer isso aqui, em vez de escreve, eu vou botar aqui, tipo, x. Tá? Sei lá, tá, x. E antes daqui do x, do response.end, vocês podem botar, no momento que ele cria o server, ele só vai responder, né, ele tem um valor default, para o x é, sei lá, hello world. Ah, teclado desconfigurado. Tá? E aí esse x, na verdade, ele vai, tipo assim, deixa uma função base, esse cara aqui, mas na verdade esse x ele vai receber o valor do teu console.log. Tá? Então, assim, tipo, não estou nem querendo dizer que ele, cada vez que ele procura, ele precise fazer. Você pode escrever essa função uma única vez, e ao invés de você jogar direto, não é porque ele está dando output process.standardout, esse output, ao invés de ser o standardout, ele pode ser uma variável. Tá bom? Ah, entendi. Entendeu? Mas fiquem tranquilos, né? Tipo assim, isso não é para vocês sofrerem agora. A gente vai fazer o seguinte, se vocês estão com dificuldade, façam durante o final de semana e na segunda-feira a gente traz isso corrigido, tá bom? Mas procurem fazer, quebrem a cabeça um bocadinho, que isso é importante e vai ser importante para as próximas aulas, ok? Eu já botei a dica aqui como é que faz, aqui Eita! Nesse negócio aqui que escreve no chat, né? E aí a gente começa. Então, vamos botar isso aqui como um to-do qualquer, tá? Isso aqui vocês têm que resolver para mim, tá? Só para vocês terem uma noção como é que o JavaScript ele é, quando ele é embutido na página, ele fica dentro de uma tag script, né? E ele pode buscar elementos, né, dentro do meu código, né, JavaScript, dentro dessa tag script. Essa tag script, na verdade, pode chamar um arquivo externo, que é o que normalmente a gente faz, né? Mas é como 90% do código JavaScript rodou ao longo do tempo no planeta Terra e a gente vem utilizando. Isso aqui também vai estar lá. E a função app, né, já é um programinha um pouco maior, onde eu vou configurar aqui, chamar o HTTP, essa mesma função, configurar um hostname, ou seja, um endereço IP, configurar uma porta, né, vou criar um servidor e vou dar uma resposta, né, de status code. Vê que já é um pouquinho mais interessante. E aqui eu tenho essa função serve listen na porta e no hostname, né? E eu vou dizer o seguinte, que meu console.log, que o servidor está rodando na porta tal, no endereço tal, na porta tal, tá? Então, conforme o servidor ele ouve e nota que é diferente desse original aqui, onde, né, esse listen é função do create server, eu botei ele separado, mas ele faz a mesma coisa, né? Porque esse é um objeto que eu criei aqui com o const, né? E ele está rodando essa função listen, né? Está executando esse método listen aqui embaixo, né? E o que é interessante que vocês notem aqui, que é um dos assuntos que a gente já vai começar a conversar na próxima aula, porque a próxima aula é só sobre Node.js, né? É só sobre como usar o Node.js para a gente fazer a nossa primeira página, né? Uma primeira coisa bobinha, né? Isso aqui, né? A gente vai falar também sobre comandos REST, né?
Então, a gente vai falar sobre aplicações REST. Comandos não existem, né? Mas sobre arquitetura REST. Né? Então, não sei quantos aqui de vocês já fizeram redes ou um curso que teve introdução a redes? Ou fez Cisco, ou Eu tô fez fazendo agora. redes? Sim. Tá fazendo com quem? Com o Raton? Rede Zoom com o Luiz. Com o Luiz Komowski? Eu não sei o sobrenome dele. É magrinho, de óculos. É isso. Gente boa. Tava na minha banca de doutorado. Brilhante, brilhante. Um dos malucos mais brilhantes que eu conheci, assim. Inteligentíssimo. Muito sério. Gente boa também, né? Cara, eu acho o GraphQL irado. A gente usa numa aplicação que a gente fez. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Que é o Conecta. Será que a gente não mudou ainda, não? Pronto. O Conecta é uma aplicação que a gente usa para fazer mapeamento das potencialidades dos pesquisadores da UFRJ. E a gente usa o GraphQL para isso, né? Maneiro. E aí a gente usa justamente o GraphQL. O GraphQL ele é uma forma de banco de dados, é um banco de dados orientado a grafo, e esses bancos de dados orientados a grafos, eles são mais interessantes quando a relação entre os objetos é que tem que ser mapeada, não tanto os dados em si, mas a relação é mais importante do que os dados. Né? É diferente. A gente vai falar um pouquinho sobre esses diferentes tipos de bancos relacionais, esses bancos NoSQL, né? A gente chama de SQL aqui no Brasil, mas a gente também chama de SQL, e a gente vai trabalhar sobre isso, a gente usa para fazer o mapeamento dos pesquisadores e relacionar as pesquisas, relacionar as atividades. Pode falar, Luiz. Professor, depois você, na verdade, por agora, tem como você mostrar essa readline? Estava tentando usar ela aqui e estou apanhando. Não sei se dá tempo. Não, é tranquilo. Separado, mas não funcionou como eu imaginava que fosse funcionar. Teste. Dá um crash aqui. Olha só, criei essa constante aqui, readline, chamei a biblioteca do readline. Criei o interface aqui, process.standardin. Standardin é o teclado, né? E o standardout é a console. Então, o output, ao invés de ele ser o standardin, né, a gente tem que mudar. Eu tenho isso aqui, é o que vocês vão ter que mudar. Gente, eu tô com um atraso bizarro no meu teclado. Deve estar alguma coisa muito bizarra acontecendo aqui. Aqui que vocês vão mudar. Aqui vocês vão mudar. Não, é a hora que eu vi que eu tinha esquecido de colocar um process.stdout. E aí aqui é a questão, olha só, esse question que ele faz, né, é o que você vai mostrar, é o print, né? E aqui o answer, que é a variável, vai receber esse console.log. Inclusive, esse operador aqui é muito legal, eu acho que vocês deveriam dar uma olhada nele, né? E é uma vez que ele joga esse console.log e ele fecha o objeto, né? Então, assim, a primeira vez que você lê as coisas em JavaScript, eu acho essa sintaxe do JavaScript muito confusa, né? Em relação, por exemplo, coisas que você faz com Python, que você faz com o próprio Go, com o próprio Rust, né? Mas eu acho legal também vocês terem essas visões diferentes do que tá. Né? Mas é aqui que vocês têm que mudar, esse candanguinho daqui, tá? Beleza. Então, o console.log aqui, ao invés do console.log receber, você ter que fazer com que o answer, que é essa variável, receba o valor dessa string e ela que vai ser lida lá pela tua aplicação. É só isso, tá? É isso que tem que fazer. Não tem muita coisa aqui não, tá? Então, aqui... Então, e aqui fazer o retorno, né, dessa função. Tem que ter um return aqui. Deveria ter um return. Nossa, tá tão lento que tá dando até desespero. E é só isso que vocês têm que alterar, tá bom?
Então é bem tranquilo, não é exercício nada demais não, mas eu quero que vocês alterem isso, tá? Então, né? Então essas são coisas que a gente vai mexer, né? A gente vai dar uma olhada. Eu vou colocar alguns vídeos para vocês darem uma olhada, umas introduções ao JavaScript para quem quiser ver. Tem os vídeos de assim, aprenda JavaScript em 1 hora, ou então aprenda Node.js em 1 hora. E eu não preciso de muito mais do que isso não para a gente começar o curso. É claro que ao longo do curso eu espero que vocês tenham interesse, vejam outras coisas, tá? Mas eu acho que é legal vocês darem uma olhada nesse tipo de coisa, tá bom? Né? Então, outra coisa para quem tem interesse, né? Quem, tipo assim, quiser, esse ambiente Ubuntu aqui, ele pode rodar dentro de um tablet Android através de uma aplicação chamada Androlix. Ele é muito legal e permite que você faça isso via VNC para vocês também poderem utilizar, tá bom? Então, pessoal, o Node School é bem legal, né? Eu também gosto, né? Eu vou passar algumas coisas do Free Code Camp, que é um site que eu gosto também. Ele tem uns tutoriais bem interessantes, né? Para vocês mexerem, né? E é isso, tá? Então, pessoal, o que eu hoje vai ser no amor. Por hoje eu vou ficar por aqui, né? Só a dica para vocês, né? Falando aquela coisa que eu tinha conversado com vocês, né? Se vocês vierem em uma plataforma tipo Fiverr, que é uma plataforma de freelancing, se você for buscar tem diversas pessoas se oferecendo como front-end developer, né? Mas você tem diversos trabalhos, né? Pessoas buscando web programming, né? Buscando trabalhos, né? Como para desenvolvimento web, que vocês podem ajudar a galera. O Fiverr é uma das maiores plataformas que tem, né? De freelancing, né, do planeta, e vocês poderem utilizar esse tipo de plataforma tem bastante. Se vocês terem uma... Aqui era o nome? Tem uma outra plataforma, mas aqui é de... Se você vem aqui no site do Indeed.com, né, e vem aqui programador React, sei lá, vou botar em Toronto, que é uma das maiores cidades do Canadá. Frio para burro. Né? Vocês vão ver aqui, tipo assim, gente, várias vagas para desenvolvimento, inclusive várias vagas, inclusive como freelancer, para vocês trabalharem como desenvolvedores mobile com JavaScript, como Full Stack Web Developer, React.js Developer, né? Com salários até atrativos, né? E que eles não têm gente para preencher. Então, né, essa é uma das primeiras coisas que eu acho legal que vocês possam fazer, e vocês às vezes não têm noção, é vocês buscarem essas vagas de freelancing, né, em plataformas no exterior. Por quê? Porque assim, a variação cambial está a nosso favor nesse exato momento. Então, se qualquer pequeno freelance que você faz, às vezes dá um dinheiro bom aqui no Brasil, é muito importante, acho muito interessante. E essas plataformas como o Indeed, tem outra que é do... Não sei se é HackerRank, né? O HackerRank é de outra parada. Ou era? Não, HackerRank é para você aprender a utilizar e melhorar, para treino. Como é que era outro negócio? Enfim, tem algumas plataformas, eu vou trazer algumas plataformas dessas de como que fazem freelancing ou que buscam relocação, onde vocês podem treinar, praticar e, né, botar para jogo as habilidades de vocês e criar um portfólio bacana. Né? Gabriel, coloca lá o Workana, né, o Upwork, né? HackerOne, né? Tem
até o brasileiro, né, o 99 Freelas, né, tem o Bug Hunt, tem uma série de plataformas que permitem que vocês busquem empregos ou vocês trabalhem, né, com freelancing, né? Eu tenho amigos que trabalham só com freelancing até hoje, né? E eles vivem diversos estilos de vida muito interessantes. E não só com isso, você pode estar escrevendo, você pode estar, né, se vendendo como uma série de trabalhos que vocês podem fazer. E às vezes vocês não estão no momento de fazer um estágio, mas vocês precisam de um dinheiro enquanto isso, né? Essas são oportunidades muito legais de você fazer uma grana, né, relativamente fácil e ganhar uma experiência e não se apurrinhar. E o que é mais interessante é que, ao fazer por essa plataforma, as plataformas, em geral, garantem que você seja pago caso você entregue, tá bom? Então, pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, interesse em falar, me manda uma mensagem, vou ter o maior prazer de conversar isso com vocês, tá? Eu vou parar aqui a gravação. Por hoje, eu vou liberar vocês. Acho que vocês já têm coisas para vocês darem uma olhada, né? Sim, principalmente para quem não manja muito